Galera, vocês ficaram sabendo que a Câmara de Maringá criou uma nova comissão, uma comissão de compilação da legislação municipal. Ela foi criada para tentar enxugar as leis da nossa cidade. Para vocês terem ideia, foram mais de 11 mil leis ao longo de 17 legislaturas aqui da cidade. Algumas delas nem sequer entraram, foram aplicadas de alguma maneira. Outras foram caindo em desuso e outras, enfim, ficaram num limbo eterno aí. Então foi criada essa comissão que vai ter, ela vai ser composta por um procurador e 2 assistentes do legislativo. E o pessoal meio que vai fazer um pente fino do que está rolando para tentar deixar as leis da cidade mais objetivas, vamos colocar dessa forma, tá? Vou começar com o Francês. São muitos aditivos, emendas, substitutivos, lei que contraria outra e ninguém sabe que havia coisa, mas a Câmara tem um acervo, um arquivo muito bem cuidado, muito competente. Eu acredito até que o próprio responsável ali por esse acervo, que é o irmão do Messias Mendes, ele é muito competente, ele com certeza tem que fazer parte dessa comissão, e eu estou cometendo o pecado de não lembrar o nome dele aqui, né? Mas a Prefeitura, como bem disse o presidente Mário Massawa Sokawa, nós temos ali uma colcha de retalhos de leis. São tantas e tão diversas que a consulta às vezes é demorada, atrasa o trabalho do legislativo e às vezes eles têm que voltar atrás por causa disso, mas é necessário, né? 11 mil leis ao longo de 17 legislaturas é muita coisa. E a respeito da Câmara Municipal, só agregar uma informaçãozinha, dia 23 finalmente haverá lá uma reunião, um tipo de uma reunião na Câmara Municipal, dia 23 de fevereiro, para discutir a questão dos moradores de rua de Maringá. Estão sendo chamados setores de toda a cidade para participar. Iniciativa da vereadora Cris Lauer. Vou passar agora para o Emerson Celestino. Eu estou calculando aqui 17 vezes 4 anos, né, de cada legislatura, vai dar 748 mil. Eu acho que... eu não entendi a sua conta, desculpa, repete. Nem eu também, deixa quieto. É que eu fui na do francês, 17 legislaturas, 4 vezes anos 4 anos cada. Mas você falou 650 mil e não sei o quê, você começou a fazer uma conta meio esquisita. Dividir as leis por esse número total que eu calculei. Mas é bom sempre enxugar, não sei quem são os vereadores aí que vão participar aí, talvez uns vereadores aí que não apareçam tanto na mídia, que não façam tanto projetos, poderiam participar, né, para ver se acolhe alguma ideia aí, modernize alguma ideia desses projetos, algumas leis aí que podem ser modificadas e melhoradas, né? Mas na maioria das vezes essas leis são inócuas, são inúteis e favorecem poucas pessoas. O Edivaldo Magro, a gente tem, por exemplo, daí você me corrige, ou o Francês também, né? O que vocês estão... Meu Deus, para com isso, gente. Vamos lá, Edivaldo Francês. Tinha lei para criar o bondinho, não tinha lei para criar o bondinho? Lá do Parque do Ingá até ali a Praça do Carmo, até a Praça da Catedral, algo desse... Tem a lei que regulamenta, por exemplo, o Engazinho, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Engazinho também. Eu participei da montagem do Engazinho junto com o Maurício de Souza, tem bastante coisa. E daí, Edivaldo, são leis desse tipo que talvez o pessoal quer começar a limar? Mas o bondinho é uma lenda, né? Começaria lá... Mas tinha uma lei, não tinha? Que regulamentava isso? Na verdade... Tem aqui passeio aéreo também lá. Ele começaria lá na Vila Operária e terminaria aqui na Praça das Torres, e o Nilson Santos, que estava por trás desse projeto, parte dele acabou virando uma lei. Mas deixa eu lembrar um pouquinho, eu acho que essa é a 4ª ou 5ª vez que comissão semelhante é montada na Câmara. Me lembro muito bem disso, né? Que eu cobri algumas situações, mas não avança, dada a dificuldade enorme de fazer isso. Eu estou tentando lembrar o nome do irmão do Messias Mendes, e realmente ele consegue lembrar pelo número da lei, a mente dele vai lá e consegue saber aonde está exatamente o projeto. Ele é uma memória impressionante. Mas, Vitor, ontem nós estávamos, né, dia desse a gente estava tomando uma birita aí. Eu não faço essas coisas. Eu acabei indo embora bem mais cedo, que eu tomei lá meu Guaraná e zarpei. Mas nós comentávamos sobre
uma rampa, aquelas rampas para cadeirante, onde ela estava localizada. Sim. Localizada num lugar para lugar nenhum. Né? Porque as rampas de acesso cadeirante, essas rampas de acessibilidade, devem ser instaladas nas esquinas das avenidas, basicamente, ou ruas, e que sejam convergentes com uma faixa de pedestre, uma forma de resolver isso. Aí você ainda não tem uma legislação, dada a confusão, aquelas placas metálicas. Parece que o Ministério Público é contra que ele use aquelas placas metálicas. Então, há uma fronteira, e não é só na Câmara. As leis, as normas, os regulamentos da administração municipal precisa passar urgente por um pente fino. O Celestino trabalha na área imobiliária, aí deve ser um amontoado, um cipoal de exigências, né, Celestino? Com relação a tudo. E muitas vezes você não tem um gestor público lá na ponta que efetivamente tem a decisão para você. Aquilo fica circulando, batendo aqui, batendo ali. E, por favor, não é culpa do gestor lá do agente público, é o cipoal de normas, regulamentos e protocolos que manter-se informado sobre isso, considerando que a Câmara o tempo todo está aprovando leis e muitas vezes leis que passam pela Constituição da Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Câmara, vai para o plenário, ou lá no plenário se observa que essa lei é inconstitucional, ou por alguma razão ela é até votada e acaba não sendo aplicável. Eu acho que a primeira coisa é acabar com as leis que não são aplicáveis, né? Elas não têm mais razoabilidade. Pelo tempo, pelo desuso, pela evolução, pela modernidade. E o mesmo processo em que pesa o esforço da administração, e eu falo basicamente dessa administração, que avançou muito em alguns protocolos, principalmente a abertura de empresa e liberação de alvarás de construção, aí emperrou novamente, pelo que eu estou sabendo. Mas é um esforço diário para superar essa burocracia criada pelos agentes públicos mesmo, pelos próprios vereadores. Claro, duas observações. Um vereador de origem nipônica, certa época, propôs o arredondamento das esquinas de Maringá, porque ele fala que arredondando as esquinas, o sujeito que para o carro aqui, ele vê perfeitamente a rua. Ele não precisa avançar para diminuir o número de acidentes de Maringá. É uma das leis que não se cumprem, né? Ou não se cumpriram. E você estava falando aí com relação a essas plataformas metálicas aí para cadeirantes e deficientes nas esquinas. Quando começou a ser implantado isso, na época do Silvio Barros, o pessoal caiu de pau, principalmente a imprensa, porque era muito lisa, que o pessoal ia cair. Agora, nessa administração, o pessoal que criticava não critica mais. Agora é normal, né? Não é normal para vocês. Você está envolvendo o próprio Ministério Público. É um pouco mais complexo, vocês não há tolerância com relação a isso, não. Você me permite? Eu vou concluir. Eu só espero que a comissão avance. Eu sei que é um trabalho, você tem uma expressão que o francês gosta muito, é um trabalho hercúleo. Entendeu? Hercúleo. Mas de bom ouvido, reconheço. Entendeu? Então, assim, vamos torcer, porque realmente é necessário e urgente fazer essa régua aí. Vitor, eu tenho Calma aí, eu vou passar para o Gilmar agora. É só uma observação no que o francês falou, com todo respeito, francês. Na verdade, a respeito dessa plataforma metálica aí que você colocou, algumas vezes realmente eu testemunhei uma pessoa que quebrou, uma senhora que estava com a criança no colo, escorregou e quebrou a perna. Como algumas faixas no asfalto. Sim. Outras vezes, eu quase me acidentei nesses locais também. Na verdade, há uma decisão para que sejam tiradas. Nós precisamos, inclusive, conversar com o secretário responsável pela pasta para que faça a retirada sim. Nesse ponto, você tem razão. Nós precisamos tirar essas placas, porque, infelizmente, elas foram colocadas de uma maneira errada. Causa mais acidentes do que ajuda. Mas ninguém mais crítica. Cansar de criticar, desistir. Essa semana eu vou procurar quem é responsável por isso. Mobilidade urbana. E vou verificar o porquê que não foi tirado ainda. Ô, Vitor, eu vou me redimir. Espera um pouquinho, vou me redimir aqui com a minha conta. São 68 anos de Câmara Municipal de Maringá, são 11 mil leis, né? Então vai dar 161 leis em médias por ano, ou 13 por mês. Olha, ok, aplausos. A conta começou a fazer. Não, na segunda não. Você passou na recuperação. Licença, só para dar Vai uma lá. informação que eu acho que é mais ou menos importante,
e que atinge muita pessoa. Com relação ao CAC, né, caçadores, atiradores e coisas... Não, mas isso não tem nada a ver com a pauta, Não tem nada a ver com a pauta, mas eu acho que interessante. não, mas não é assim, cara. Não, por favor. No encerramento você fala. Acessibilidade A gente tá, agora. A gente tá falando, vamos Não, manter lei. o mínimo daqui Jornalista de... gosta de informação. Vamos lá, no encerramento você fala sobre isso daí. Tá. Vai lá, conclua, Gilmar. Ou já concluiu? Na verdade, eu queria dizer sobre isso. Eu vou verificar ainda essa semana o porquê que não foi tirado. Se tem alguma determinação para tirar, nós vamos continuar cobrando sim, porque realmente isso acaba acontecendo muitos acidentes. Ok.